Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas aqui no nosso canal. Qual é a intenção do nosso coração? É fazer com que a palavra, a mensagem da salvação por meio do Evangelho da Graça, chegue até você. Esse foi o direcionamento que o nosso Senhor Jesus, ele deu aos seus discípulos. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é ide por todo mundo e pregai a lei. Pregai o Evangelho da salvação, o Evangelho da nova aliança, o Evangelho que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados. Por isso que lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, está bem claro: mas recebereis o Espírito Santo. E tereis poder, né? Tereis poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém até os confins. Então, a mensagem de Jesus foi essa: eu vou dar para vocês o meu Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles fizeram direitinho o dever de casa. No primeiro discurso, Pedro pregou arrependimento. Pregou o Salvador Jesus Cristo. Ele pregou um Jesus que salvava. Pedro fez milagres. Pedro curou, expulsou demônios. Pedro fez milagres. Mas ele fez com que o Evangelho da salvação chegasse até as pessoas. Aqui no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 31, diz assim: olha só essa palavra, entenda bem. Porque você veja o que Jesus disse em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha, presta atenção. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo aqui? Que vai passar o céu e a terra. Olha a revelação que João teve em Apocalipse 21. Olha bem a revelação que João teve em Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra. João na visão dele. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não foi o que Jesus disse lá? O que João teve lá de visão, Jesus falou lá para os seus discípulos. E João foi para a ilha de Pátimos muito depois da morte de Jesus e da ressurreição. Mas ele recebeu a visão do que Jesus falou: passarão os céus e a terra. E lá diz que ele viu um novo céu e a nova terra, e a primeira terra e o primeiro céu passaram. Aí diz mais aqui no livro de Marcos: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas de que dia e de que hora ele está se referindo? Ele está se referindo a esse dia aqui, ó. É exatamente esse dia aqui, que está escrito aqui em Tessalonicenses,
que está escrito aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, que ele diz aqui, ó, 4,16. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Aquele dia e a hora que Jesus está falando lá, que ninguém sabe, é exatamente esse dia do arrebatamento. Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ontem, pela sei quantas dezenas de vezes, nós colocamos aqui, eu e minha esposa, o filme do Apocalipse lá de Nicolas Cage. Se você pegar a dramaturgia do filme de Apocalipse lá, desse filme que eu estou te falando, se você pegar a dramaturgia do filme Deixados para Trás, que fala também sobre o arrebatamento, se você pegar a dramaturgia da novela da Record, do Apocalipse, você vai ver que eles têm fundamentos iguais. Quando se fala do arrebatamento, quando se fala do surgimento do anticristo, da ordem mundial, a dramaturgia é a mesma. Porque eles estão falando do que está escrito na Bíblia, do que a profecia diz que vai acontecer. Porque se vai passar esse céu e essa terra, isso já está determinado, e se vai vir um novo céu e uma nova terra, está sendo selecionado um povo que vai habitar nesse novo céu e nessa nova terra, que vai se constituir nesse mundo. Jesus apenas vai arrebatar os seus, vai fazer agora o primeiro arrebatamento, ruptura, né? O saque desse povo agora, para guardar com ele. Entendeu? É o sonho de Deus. Sabe aquilo que Deus um dia fez lá no jardim, lá, fez o homem do pó da terra, né? Formou o homem. Ele formou lá o homem para o servir. Ele não formou um homem para ser um bandido, para ser um ladrão, um corrupto, para um matar o outro, para ser doente, ser de câncer, ser de úlcera. Não, Deus não formou um homem para isso. Por isso que ele vai, a glória da última casa, que é o novo céu, a nova terra, essa nova Jerusalém, vai ser maior do que a primeira. A glória da última casa, né? Que vai ser o corpo celestial que nós vamos receber, é maior do que o corpo do pó da terra. Por isso, quando ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é algo espetacular, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, meus irmãos, que vale a pena o nosso sacrifício. E qual o sacrifício que eu estou falando? O sacrifício de eu abnegar a mim mesmo, o sacrifício de eu negar a mim mesmo, o sacrifício de eu me arrepender dos meus pecados, de eu rever meus conceitos e valores. Porque parece que as igrejas só conhecem o Jesus que faz milagre, que cura, liberta e multiplica pães. Parece que eles só conhecem esse Jesus. O Jesus que só faz isso. E não um Jesus que morreu pelos nossos pecados, que a prioridade principal, tanto que o anjo falou para José, marido de Maria, que o que iria nascer de Maria era do Espírito Santo, porque ele veio salvar o pecador do pecado dele, o perdido do pecado dele. Ele precisou curar, ele precisou fazer os milagres, fazer o que ele fez para ele falar assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e por isso eu faço essas coisas. E quem é filho, quem se torna filho de Deus crendo em mim, fará não só o que eu faço, mas maiores coisas fizeram, tanto que os discípulos vieram e fizeram maior. Eu estava lendo
Eu estou tirando esse ano para ler a Bíblia toda. E está sendo maravilhoso. E eu estava lendo lá a história de Josué. Josué estava lá na batalha, eles lá, ele não consultou a Deus para mandar o sol parar e a lua parar, não. Ele foi na cara e na coragem. Ah, se parar, parou. Se não parar, Deus me dá a solução de outro jeito. E a Bíblia diz que o sol ficou parado quase um dia e a lua. Porque Deus ouvira a voz de um homem. Tanto que está escrito lá, ninguém fez isso antes nem fez depois. Porque Deus ouvira a voz de um homem. Porque o justo vive pela fé. Quando é que as pessoas vão ter fé para ser salvas? Muitos anos atrás, quando eu estava ministrando em uma placa de igreja como pastor, eu ouvi uma pregação do líder dizer que teve um pastor que falou para ele o seguinte: se Jesus ia voltar. Nesse filme que nós vimos ontem, quando a menina, depois do arrebatamento, a menina foi lá na igreja que a mãe dela frequentava, porque a mãe dela subiu no arrebatamento e ela ficou, aí ela foi lá na igreja. Sabe quem ela encontrou na igreja? O pastor. Eu não vou ficar aqui no arrebatamento. Mas se eu estiver lá em cima no céu lá, eu queria falar assim: Senhor Jesus, eu posso dar uma olhadinha aí dentro das igrejas para ver quem ficou? Aí, se Jesus puder me dar só uma gretinha assim, só para me ver, o que nós vamos ver de pastor, de chefe de ministério que ficou depois do arrebatamento vai ser muitos, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que, a Bíblia está escrito lá na Bíblia: em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expeli demônios. E ele vai dizer: eu não vos conheci. Significa dizer que muitos ficarão. Muitas pessoas estão brincando e não estão fazendo isso que ele diz aqui, ó. Estais de sobreaviso. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Como esse mundo vai ter um fim. Como vai acontecer a grande tribulação. E há quem crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Está escrito na Bíblia, tudo está na Bíblia. O mais longe que a igreja pode chegar, segundo a Bíblia, é na manifestação do homem da iniquidade. O mais longe que a igreja de Cristo chega aqui nesse mundo. Porque para que o anticristo se revele da forma que ele tem que se revelar, o que o detém tem que ser tirado daqui. Senão a palavra que diz sobre a igreja de Cristo aqui, não se cumpre, não vai se cumprir. Porque quem é que pode vencer a igreja de Cristo? Ninguém. Ninguém vai prevalecer. É que os crentes não são de oração. Quando os discípulos foram lá pregar numa cidade que não quiseram receber ele falou: peraí, Senhor, que a gente vai orar, que vai derramar fogo. Jesus falou assim: peraí, não faz isso não, vocês não sabem de que espírito sois. Quando nós investimos em oração, em consagração, jejum, sabe? É de oração, o diabo estremece. Ele estremece porque ele sabe que é uma força, um poder. Quando Jesus disse: vocês são mais do que vencedores, ele estava dizendo sobre essa comunhão, esse relacionamento. Nós não sabemos do que espírito nós somos. Porque
Quando o Espírito Santo desce, está escrito: recebereis poder. Poder. É o Espírito de Deus dentro de nós. Então, espiritualmente falando, nós temos condições de batalhar o mundo espiritual. Não é o mundo carnal, não. O que eu preciso para minha carne é comer comida saudável, beber água, dormir bem. É isso que vai me dar saúde nesse corpo aqui, nesse pacote aqui. Espiritualmente falando, eu preciso ter comunhão com Deus, fazer o que eu estou fazendo diariamente, ler a Bíblia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Orar ao Senhor, buscar o meu Senhor, me esforçar para pregoar um jejum, nem que seja de 3, 4 horas, não precisa ser extensivo, porque isso é processo de vigiar. Mas como é que estão muitos crentes? Como é que estão muitos servos de Deus? Desapercebidos. É um oba-oba para lá, é um oba-oba para cá, é movimento de milagres para lá, é movimento de milagres para cá. E a salvação, meus irmãos, e o arrependimento, como é que fica? As pessoas, para elas entender essas guerras do Oriente, de Israel, Jerusalém, de Líbano, Irã, eles, para entender, eles têm que ler a história. Aquela turma daquela banda ali são tudo irmãos. Biblicamente falando, é tudo das 12 tribos de Israel. Só que o problema não é de agora. O problema já começa lá na divisão das terras, quando eles foram conquistar a terra que mana leite e mel. O problema estava lá. Tanto que quando Josué mandou as 2 tribos e a meia tribo de Manassés conquistar lá e descansar, que Deus já tinha dado descanso, as outras 10 tribos já queriam fazer guerra contra eles. Não, vamos lá, vamos fazer guerra contra eles porque eles levantaram um altar do testemunho lá. Já queria, assim, Josué ainda não tinha nem morrido ainda. Ele já queria um guerrear o outro. E quando Josué morrer, antes de Josué morrer, Deus falou: Josué, divide, já deixa a terra dividida. Vai lá e divide a terra com todo mundo. Fala lá para essa parte aqui é sua, é até o termo tal, essa aqui é sua até o termo tal, essa aqui é sua até o termo... Já teve a briga lá, a discussão lá. Já teve a discussão entre eles lá. Isso aí rende até hoje. Rende até hoje. Então as pessoas precisam ler a história para poder entender. A mesma coisa, a transição da lei para a graça. As pessoas precisam entender o que é o Evangelho da Graça. Porque está tudo escrito na Bíblia. Está tudo escrito. Está tudo ali. Não vou comparar a um manual. Mas muitas das vezes a pessoa quer fazer a montagem de uma cama, a montagem de alguma coisa sem olhar o manual. Quantos concertos eu faço aqui dentro de casa, indo lá e lendo um manual, vendo um vídeo, pesquisando. Então, meus irmãos, passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.